Então, meninos, na revisão do capítulo 10, nós vamos rever o gênero textual infográfico. E o que é o infográfico? É um tipo de texto, certo? Que pode apresentar linguagem verbal, que são textos, frases, e linguagem não verbal, que são as imagens, gráficos, tabelas, mapas, números e símbolos matemáticos, tá ok? Nós vimos os exemplos dos infográficos. O primeiro infográfico que nós vimos foi sobre a reciclagem, o que é reciclável e o que não é reciclável. Também vimos um infográfico sobre os prefixos e sufixos da medicina, certo? E hoje eu trouxe para vocês também um infográfico, um dos infográficos que vocês criaram, desenvolveram nas nossas aulas, tá certo? Este infográfico aqui é da Mariane. Lembrando que eu selecionei, certo? O infográfico da Mariane, porque ele está de acordo, certo? Com os critérios de produção, que é o uso de linguagem verbal, são as frases, os pequenos textos. O título está bem destacado quando ela intitula o infográfico Minha Animação Favorita. Então, está bem destacado, né, para que todos vejam qual é o assunto desse infográfico. Observe aqui as animações, que são o quê? São os desenhos que ela mais gosta, que são Jovens Titãs, e ela desenhou os personagens, desenhou também a frase de efeito, que a gente observa logo depois da Teen Titans Go, ou seja, vai Titãs, né? E também ela falou aqui de uma pesquisa, 93% dos usuários do Google gosta desse programa de TV. Ou seja, ela também colocou no infográfico dados matemáticos, certo? Que foi o que a gente viu, que também tem no infográfico esses dados. Não é obrigatório, mas uma boa parte dos infográficos apresenta porcentagem, apresenta dados numéricos, certo? E olha aqui um emoji, né, representando o sinal, que é um joinha, certo? Representando aí que ela gosta desse desenho. Todos os infográficos que recebi ficaram muito bons, viu? De todos os alunos que recebi. Selecionei o da Mariane, mas isso não significa que o de vocês não está bom, certo? O de vocês também está muito legal, muito interessante. Gostei de todos os desenhos que vocês desenharam, que vocês fizeram, certo? Está de acordo e ficou muito legal o infográfico de cada um. Quem não entregou, tá bom? E quiser ainda me enviar a foto do seu infográfico, ainda estou recebendo, tá certo? E também, a tia quer apresentar para vocês, quero revisar com vocês os afixos. O que são os afixos? São os prefixos e sufixos da língua portuguesa, certo? Eles são importantes no processo de formação de novas palavras. Eles aparecem quando o prefixo, eles aparecem no início da palavra e quando o sufixo aparecem no final da palavra. Entender o uso deles pode ajudar a descobrir o significado de algumas palavras desconhecidas. Nós vimos exemplos de prefixos, como o prefixo hiper, que significa muito, o prefixo hipo, que significa pouco, não é? Também vimos o sufixo it, que significa inflamação, e vimos o sufixo ia, que significa estudo, certo? Foram as palavras, por exemplo, a palavra as palavras bronquite apresentam o sufixo it, e a palavra também pediatria apresenta o sufixo ia. Bronquite é uma inflamação nos brônquios, e pediatria é uma área da medicina que estuda, certo? Dedicada às crianças e aos adolescentes, tá bom? Agora nós vamos revisar
Também na parte de ortografia, nós vamos revisar sobre o uso do C e do C cedilha, que tem sons diferentes um do outro. É importante você saber qual vogal vem depois, certo? O C com o som de K é quando ele vem antes das vogais A, O e U, certo? O C cedilha com o som de S, ele pode vir antes de qualquer vogal, mas você precisa observar qual é o som que ele apresenta, como na palavra criança, o C cedilha tem som de S, caçula, da mesma forma, o C cedilha tem som de S, certo? Há palavras em que o L e o R vêm depois de consoantes. Estudamos também os encontros consonantais, formados por uma consoante mais o L ou o R, certo? Exemplos aqui, crianças. Na língua portuguesa, há palavras que apresentam as letras R e L após consoantes. Essa união pode aparecer no início, no meio ou no fim das palavras. Observe estas palavras: grama, Adriana e livro. Nós temos os encontros consonantais GR, DR e VR. Floresta, conclusão e exemplo, nós temos os encontros consonantais FL, CL e PL, tá certo? E observe que o som fica diferente, né? Em grama, Adriana e livro, o som ficou tremido destas sílabas, certo? E eu trouxe também, para exemplificar esta parte da ortografia que nós estudamos, a tirinha da Mônica e do Cebolinha. Vamos fazer a leitura. Hey, o que foi? Vou esperar sua tristeza passar para poder provocar você. Nós sabemos que o Cebolinha, ele fala de que forma? Ele troca o R pelo L, certo? Ele como algumas crianças que estão começando a falar, elas falam desta maneira. Mas o Cebolinha, ele tem uma dificuldade, certo? Que a gente chama de dilalia, tá bom? E ele fala desta forma, não consegue introduzir o R nas suas palavras, né? Ele sempre troca o R pelo L. E a gente vê aqui bem nítido quais são as palavras que ele faz essa troca, as palavras que estão erradas. Quais são? No último quadrinho. Vou esperar sua tristeza passar para poder provocar você. A Mônica estava ali triste, chorando, né? E ele ia chegar para provocá-la, mas quando ele viu ela chorando, ele esperou, sentou do lado e disse que ia esperar a tristeza dela passar para poder provocá-la. Quais são as palavras pronunciadas de maneira errada por ele? Esperar, tristeza e provocar. Essas são as palavras. E como é que essas palavras devem ser escritas corretamente? Esperar, tristeza e provocar. O encontro consonantal aqui não é a consoante mais o L, como ele fala, e sim a consoante mais o R, certo? Tristeza, provocar, tá bom? E assim nós concluímos a nossa revisão, tá certo? Do capítulo 10. Espero que tenha ficado aí bem, tenhamos reforçado esses conteúdos, porque em breve nós vamos começar o capítulo 11. E a tia vai passar a atividade para vocês no Google Forms, tá bom? Essa atividade vocês vão realizar na própria plataforma, não precisa passar para o caderno, porque são questões que vocês podem marcar, escolher uma opção, marcar ou responder lá mesmo, vai ter um espaço, tá bom?
clique em enviar em seguida que as respostas retornarão para mim. E eu desejo que vocês façam uma boa atividade, um bom desempenho. Se tiver alguma dúvida, você pode me comunicar, certo? Tia, estou com dúvida em uma questão, como é que faz? Que eu vou estar disponível para lhe ajudar, tá bom? Bom desempenho e até a próxima aula.